Diário do Noroeste, há 66 anos contando a história da região, do Paraná e do Brasil. O nosso convidado hoje foi vice-prefeito de Paranavaí, gestão 97-2000, e também secretário de Infraestrutura, à época o Serpave. Ele foi eleito prefeito em 2008 e reeleito prefeito, o primeiro reeleito de Paranavaí no ano de 2012. Foi candidato a deputado federal em 2018, totalizando mais de 40 mil votos. Hoje ele é pré-candidato a deputado estadual e está conosco hoje no Diário do Noroeste para falar um pouco da sua experiência e também do projeto político, falar um pouco do momento nacional, estadual e, sobretudo, das nossas questões locais. Recebemos hoje Rogério Lorenzetti, um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Obrigado, Adão. Eu quero agradecer o convite. Trago comigo meu parceiro e companheiro Lucas Baroni, que foi vereador também, e está nos ajudando nessa nova empreitada. Perfeito. Rogério, nós vamos aqui aproveitar um pouco a sua experiência como empresário e também como político para a gente fazer essa conversa, que é sempre no objetivo de levar para a população paranavaense, para a população do Noroeste do Paraná, as informações para que essas pessoas possam decidir sobre uma coisa muito importante, que é o futuro da nossa região. E para começar, como você está estruturando essa campanha, já que a gente sabe que é um desafio grande? Por enquanto é uma pré-campanha. Então, o que é permitido e é desejado numa pré-campanha? É que você ouça as pessoas, que você percorra o Paraná, se possível. Claro que nós não chegamos a esse ponto, porque o Paraná é muito grande. Nós estamos priorizando aqui a nossa região noroeste, né? Muito embora nós vamos estendendo o noroeste até Colorado, né? Aqui para baixo até Iporã, enfim, na lateral, né? Vamos até Jandaia do Sul, e a gente vai buscando realmente nessas cidades, ouvindo as lideranças, né, que me apoiaram e que eventualmente poderão e já estão sinalizando que irão me apoiar, para que elas nos deem a perspectiva daquilo que esta comunidade, que representa 1/4 do Paraná, o que ela espera de uma representação política, né? Ao mesmo tempo que você ouve, você também já vai formatando aquilo que será o seu discurso da campanha. E para o Rogério Lorenzetti, o que é essencial? Olha, essencial hoje, por incrível que pareça, é um tema meio batido, mas é honestidade, né? E quando eu falo honestidade, eu não digo só de não usar mal o recurso público ou até desviar ele. Eu falo honestidade de propósito, honestidade de palavras, de opiniões, honestidade de princípios, né? A honestidade ainda deve ser o carro-chefe de qualquer pessoa que se disponha a representar um estado tão importante quanto o Paraná na Assembleia Legislativa do Paraná. Rogério, a eleição proporcional ela traz algumas variáveis, que é a viabilidade dentro do grupo. O Rogério está no PSD e é um partido que já atrai muitas lideranças por ser o partido do governador. Qual é o posicionamento hoje do pré-candidato aqui de Paranavaí dentro desse contexto? Então, as pesquisas, elas sinalizam uma reeleição do governador, pelo menos até agora é o que estão apontando, né? Junto com a reeleição, o que vai acontecer? Ele também deve eleger a maior bancada, né? A expectativa nossa do PSD é fazer algo em torno de 2 milhões de votos no Paraná, para deputado, né? Somados, evidentemente, todos os candidatos. A partir daí, ela nos credenciará a mais ou menos 20 a 21 vagas na Assembleia, né? Então entrarão os mais votados. A gente vai ter um quadro de candidatos que hoje deve se aproximar de mais de 50 candidatos, dos quais eu acredito que 20 serão eleitos. Mantendo ainda na política a nossa conversa, Paranavaí, a região noroeste, sempre debateu a viabilidade e o número de candidatos. Hoje nós temos postulantes aqui de Paranavaí, outros talvez com menos projeção regional hoje, mas no noroeste. Como é que o senhor vê essa eterna busca por consenso, embora esse consenso com algumas aspas,
e a disputa entre grupos e como isso pode atrapalhar o projeto do Noroeste de ter representatividade. E aí já uma outra questão, o prefeito Júlio Leite, presidente da Mumpar, esteve conosco e disse que ainda tentaria fazer rodadas de conversações para tornar isso de forma mais racional, vamos dizer assim, do ponto de vista da possibilidade de eleição. Que pé que está essa conversa? Houve essa conversa? O senhor já foi procurado? Olha, eu tenho uma opinião própria acerca disso. Eu acho que ninguém pode impedir ou até dificultar a candidatura de ninguém. Tá? Isso para mim é uma questão de princípio. Eu fico triste quando as pessoas querem tirar candidato do tapetão. Eu acho que o candidato ele tem que ter o direito de disputar a eleição. Isso é o básico, né? Claro que se houverem menos candidatos, de forma racional, a eleição fica mais fácil. Agora, eu, como estou acostumado sempre a disputar com diversos pré-candidatos e candidatos, assim, não me incomoda muito a presença de mais candidaturas, tá? Acho até que elas deverão ser estimulantes, porque todos eles que se propuserem a ser candidatos, eles têm que pedir o voto regional, não é? Vote no candidato da região, né? E aí, evidentemente, eles estão pedindo voto, em tese, também para mim. Então, eu acho assim, o importante é o eleitor fazer o consenso. Esse sim fará, eu acredito, tá? O eleitor, em outras eleições que eu participei a nível de estado, ele vê quem é que tem mais possibilidades de ganhar a eleição e, a partir daí, ele vai fazer a sua escolha, independente até de ter preferência por outro candidato. Porque se você prefere, mas eu acho que o outro candidato é melhor, mas ele não tem chance de se eleger, ele faz o voto útil, que nós chamamos, que é o voto daquele que tem chance, né? Independente dele gostar mais do outro, porque ele percebe, e é fato, de que se esse candidato que ele votar não se eleger, o voto vai somar para o partido e vai eleger outro candidato que não se sabe nem de onde é que é, né? Então, eu, assim, acredito no bom senso do eleitor aqui na região noroeste e saber que, com a saída do Tião Medeiros para federal, está se abrindo um campo muito grande para a representação aqui da região, né? Quando eu falo região, é a macro-região, né? Então, hoje nós temos aí que nos representam 3 deputados, né, na Assembleia Legislativa. O Guimarães, lá, o Jonas Guimarães, de Cianorte, né? Tem o delegado Fernando em Moarão, e temos aqui o Tião Medeiros, que vai para a federal. Então, é um espaço importante. Você vê que uma região, uma macro-região aí, nós estamos falando aí, sei lá, de 400 mil eleitores, 500 mil eleitores, que só tem 3 candidatos que representam, né? Então, é importante não perder a representação, né? Hoje, a gente sabe que alguns desses candidatos que eu falei estão com dificuldades para a eleição, então a gente vai ter que realmente tomar essa decisão. Eu falei com o Maurício Gelli, que disputou a estadual, fez uma votação muito boa, em torno de 24 mil votos, e falei, Maurício, você vai, a gente apoia você. Mas o Maurício não está disposto a concorrer. Então, eu aceitei como minha a missão de representar, evidentemente, estando eleito, né, o noroeste do Paraná, aqui da nossa região. Então, acho assim, é importante que a gente tenha coragem, né? Porque se ninguém tiver coragem, aí não vão ter que votar em gente de outras regiões, né, sei lá, de Maringá, né? Vamos ter lá que votar gente de Campo Mourão, né? E a nossa região não terá. E nós temos projetos importantes, que nós vamos falar mais a seguir, né, que precisam ser efetivados. Sim, mas por se tratar de uma eleição em que o eleitor pode dar seu voto para qualquer candidato do Paraná, há uma relevância nessa campanha pró-voto do Noroeste e, ao mesmo tempo, um cuidado, porque a pessoa que vem de fora pedir voto aqui também tem o direito. Claro, não sei, mas eu não estou descartando esse direito, pelo contrário, né? A democracia é isso. Vencem aqueles que estão mais habilitados, que se apresentam da melhor forma, não é isso? A democracia é isso. Agora, o eleitor, ele cada vez mais, o eleitor de Paranavaí, ele é bairrista, né? Embora ele vote gente de fora, né? Praticamente, sei lá, vamos dizer assim, de quase 50 mil votos da última eleição, acredito que em torno de 15 foram dados para candidato de fora, né?
Então, quer dizer, a gente sabe que existe. Que é muito relevante. E nós temos que pegar percentual. esses 15 mil votos que farão falta aos nossos candidatos ou ao nosso candidato e vamos buscar lá fora, né? Isso é um trabalho também que a gente faz. Hoje nós temos aí pontos de apoio em praticamente toda a macro-região noroeste, com lideranças, ex-prefeitos, vereadores, né? Gente que vai acabar fazendo uma campanha decolar realmente e quando ela sair na rua ela vai ser poderosa, eu acredito. Sim. Falando um pouco de infraestrutura, o noroeste do Paraná sempre teve alguns obstáculos até para atrair grandes investimentos. Hoje nós estamos tratando como a grande meta a interligação do Paraná com o Mato Grosso do Sul e aí todo um projeto gigante que prevê inclusive uma ponte e que hoje nós estamos na fase de um pré-projeto. Como é que o Rogério Lorenzetti encara esse tema e mais outros temas eventualmente ligados à infraestrutura da região? Então, eu tanto acho ele muito relevante que nós iniciamos essa caminhada quando eu ainda era prefeito, né? De lá para cá, a entidade que nós chamamos de Sociedade Civil Organizada, liderada pelo Demerval e demais pessoas da comunidade regional e até paranaense, a gente assumiu essa luta, né? E estamos realmente agora chegando mais perto dela, com a liberação do recurso de Itaipu, que, salvo engano de memória, 3,5 milhões para fazer o projeto, né? Então nós vamos ter o projeto e a partir daí, evidentemente, nós vamos ver a melhor forma de você fazer essa ligação. Mas a ligação, na minha opinião, ela necessita ter apoio político, inclusive na Assembleia do Estado, né? Então o governador Ratinho, ele está consciente da importância, né? Acredito que a nível federal também, o presidente Bolsonaro também já viu que é uma ligação extremamente importante. O Paraguai, através de Itaipu, aqueceu que se fizesse o projeto com recursos da binacional, então está todo mundo interessado em que a coisa ande e saia. Que o desafio é grande, são mais de R$1 bilhão numa primeira avaliação feita pelos próprios organizadores. O que parece muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas para o governo, no caso aí, para uma binacional, Itaipu, a maior ou uma das maiores usinas hidroelétricas do mundo, né? Então não é muito dinheiro. Eu acredito que se for o caso de Itaipu financiar, se ela não financiar, nós também temos a opção do pedágio, né? Que vai se retirar, né? O problema no Brasil é que as pedageiras, elas querem primeiro ganhar o dinheiro para depois fazer a obra. Isso não existe. A pedageira tem que investir e depois coletar o recurso lá na frente, né? Isso infelizmente, é a carroça indo na frente do burro. Falando ainda em desenvolvimento, e aí passando da infraestrutura para a questão da geração de renda, trabalho, e enfim, nessa linha, o Rogério ele é ligado ao agronegócio. O agronegócio, o ano passado, ele respondeu por cerca de 27% do PIB nacional, 27,4% para ser mais exato. Nós estamos falando numa indústria que vem em declínio desde a década de 80. O último número que eu tive acesso fala em torno de 22 e alguma coisa. Como o Rogério vê essa questão, já que o fato de o agro representar mais não necessariamente representa um país mais desenvolvido, porque a indústria tem um papel preponderante. Como fechar essa conta entre agro, sem perder de vista a industrialização e, sobretudo, as novas tecnologias que estão aí e que precisam ser inseridas no contexto do desenvolvimento brasileiro? Tudo é importante, né? Como se falou, 1/3 do PIB é importante, praticamente 1/3 do PIB que representa o agronegócio. Agora, uma coisa é certa, o agro, ele também industrializa, né? Nós temos aí, aqui na região, diversos exemplos disso. Nós temos, por exemplo, em Paranavaí, que vieram, na minha época, 2 multinacionais, na época que eu fui prefeito, 2 multinacionais, que é a Luiz Dreyfus, de laranja, e a General Mills, que é ligada à área de mandioca, de fécula. Então, você veja bem que as possibilidades são imensas. Agora está vindo a Agroceres, né? Que vai se instalar lá no Cristo Rei. Temos também o Grupo Pratinha, que além de fornecer mudas, praticamente o carro-chefe da citricultura aqui na nossa região é o Pratinha. Então ele tem uma indústria poderosa aí, que já é chamada a nível nacional de a Coca-Cola do suco de laranja, né? Que é o nosso Prates.
Então, isso tudo são fatores que vão industrializando, como você disse, é importante industrializar. Nós temos mais ali em São Carlos de Ivaí uma das indústrias mais poderosas de cana-de-açúcar, né? Que é a Copicana, e do qual eu também faço parte. Então, a gente acha que isso aí é importante, você ter a base da indústria, no nosso caso, é o agronegócio. Quanto mais produzir, eu falei das grandes indústrias, mas e quantas pequenas? Agora nós temos, por exemplo, a JBS, segundo informações, com a intenção de vir aqui com a piscicultura, instalando não só um abatedouro próximo aqui, ou em Toledo, que seja, mas fomentando a piscicultura, que ao meu ver é excelente aqui para a região, em todo o Noroeste. Então, as possibilidades são imensas. A mandioca, que é o nosso carro-chefe na agricultura, ela tem produzido cada vez mais indústrias, né? Indústrias de excelência. Hoje nós já exportamos a nossa fécula de mandioca. Então, eu acho assim, o futuro, para nós, ele essencialmente está ligado ao agronegócio. Tá? Então, não adianta a gente pensar que nós vamos industrializar sem a participação do agronegócio. Isso aí não vai acontecer e nem deve acontecer. A área de saúde é uma área muito sensível, sobretudo para uma cidade do interior e que, embora polo de uma região, tem lá suas limitações. A Santa Casa acaba de ampliar a sua estrutura para oferecer um serviço especializado. Por outro lado, quando aumenta a estrutura, há uma carência maior de recursos e a Santa Casa teve, por exemplo, o ano passado, por causa da Covid, um déficit importante. Como fechar essa conta, Rogério? Garantindo cada vez mais serviços, e nós sabemos que é inimaginável no Brasil que se reverta a gratuidade e a acessibilidade do serviço público. Como conseguir que isso funcione cada vez melhor e que isso consiga atender a população que, no fim das contas, lá na ponta da linha, sobretudo a população com menos recursos, é a que sofre nas filas das especialidades? Olha, ao meu ver, assim, precisa de uma ação legislativa poderosa. Leis que permitam avançar nessa área, que é uma área tão carente, né? Essa ampliação da Santa Casa, ela iniciou-se no final do milênio passado, né, nos anos 90, quando o Teru era prefeito, nós iniciamos a construção do Hospital e Maternidade do Noroeste, o que seria o Hospital e Maternidade do Noroeste, que hoje é a unidade Morumbi da Santa Casa. Muitas pessoas investiram, né? E depois fizeram a doação do que foi investido para a Santa Casa. Então, além de tudo, é um ato benemérito, né? Sim. Como existem outros, mas esse é muito importante enfatizar. A unidade Morumbi, ela foi acoplada à Santa Casa em função do desprendimento desse grupo que doou as ações para a Santa Casa. Sim. Então, esse já vai melhorar bastante. É como você falou, ainda está, digamos assim, nós não estamos operando a 100%. Eu não sei quanto por cento, mas digamos que seja 50%. Mas nós precisamos de mais recursos, né? Precisamos de viabilizar um modelo econômico. A Santa Casa, ela tem um modelo que já se provou de sucesso em demais unidades hospitalares, que você tem a unidade SUS dentro do hospital, você tem o atendimento SUS e tem também o atendimento privado, através dos planos, né? E também do particular. Então, esse particular, que representa não sei quanto, vamos admitir que seja 20%, esse particular acaba financiando o déficit que é operado através do SUS. Para você mexer na tabela do SUS, você terá que ter uma mobilização política e orçamentária, né? É aí que eu falo que depende do legislativo. Quem faz o orçamento do país são os legislativos, tanto municipal, tanto estadual e federal. Claro que ele vem proposto do executivo, mas é o legislativo que aprova e que modifica, né, no interesse da população. Então, por isso é importante ter bons deputados, na minha opinião. O senhor falou de legislativo e daí nós nos remetemos automaticamente à Câmara de Vereadores de Paranavaí. Nós tivemos 2 vereadores afastados por decisão judicial. E temos agora um processo que pode culminar no afastamento definitivo de um 3º vereador. O senhor que foi prefeito, que momento é esse do Legislativo Paranavaí? Que parece que há um certo, para nós da sociedade civil e olhando de fora,
há um certo, vamos dizer assim, incômodo ali. As contas parece que não estão, assim, há coisas para que se acertem, para funcionar. Como é que o ex-prefeito está vendo o Legislativo paranaense atualmente? Então, eu como prefeito, eu respeitei a independência do Legislativo, que é uma coisa muito importante, né? Quando existe interferência externa no Legislativo, que é, ao meu ver, assim, aparentemente é o que está acontecendo, né? Aí já começa a conturbar as coisas. Eu tive uma Câmara, a segunda Câmara minha, que era majoritariamente oposição. Tinha vezes que eu só podia contar com um voto lá dentro, o resto ia votar contra, né? E eu consegui, através de habilidade política, conversa, diálogo, mas eu jamais fiz nenhum tipo de pressão sobre os vereadores para que eles possam votar o que era de interesse do Executivo, tá? Então, é uma prática política, né? Parece que a atual administração ela já não tem essa prática. E aí, o que acontece? Pelo menos é o que se vê assim na ação dos líderes do prefeito que estão na Câmara, a coisa é meio que, assim, não vou dizer forçada, que o vereador tem liberdade, mas é imposta, né? Vamos fazer assim, o assado, e isso é muito ruim. O Legislativo tem que ter a sua liberdade. Eu entendo, assim, que a ação que tirou os 2 vereadores, eu não vou discutir, porque é uma ação judicial. No caso aí, a decisão judicial, ela não se discute, ela se cumpre, né? Então foi cumprida, tal, não posso entrar nesse mérito, né? Mas a questão do que está em andamento ainda, da cassação do vereador Paul Royal, me parece um ato assim meio político. Não sei se aos outros aparenta assim, né? É um ato mais visando tirar ele da disputa, né? Muito embora respeitando evidentemente toda a questão legislativa de como ela será apreciada, né? Mas não me parece que seja o caso de cassar o vereador. Se ela chegar a cassar, porque tem outras penas que podem ser impostas, né? Enfim, a própria lei orgânica permite, a cassação é a pena mais dura. Sim. Então, você aplicar, porque o que falam aí é em cassar, isso está voz corrente na cidade. Você aplicar a pena mais dura não me parece uma coisa justa, né? Então, isso é uma opinião minha, evidentemente que isso será decidido pelos vereadores na hora apropriada. Como isso afeta a vida das pessoas? A saída de um vereador? Sim, esse momento peculiar da Câmara. Olha, afeta sim, eu não vejo nenhuma contestação. O Executivo governa, né, com toda a liberdade, e isso não é bom, né? O Executivo ele tem que ter a contestação, tem que ter outra versão, né? O exemplo mais claro que eu vejo, assim, lembrando de memória, foi exatamente o posicionamento em relação aos pontos de coletas de resíduos, né? Que o Executivo tinha imposto de uma forma, a Câmara já tinha aprovado e agora, por pressão popular, tiveram que rever, né? Então, eu acho que isso aí faltou realmente discussão na Câmara, né? Estudos mais apropriados para você poder fazer esse tipo de coleta, no caso, né? É muito difícil você pegar um bairro como o Jardim São Jorge e inserir num local que seria uma praça, um ponto de coleta de resíduos. Estou falando um caso que eu participei, inclusive fui lá, atendi eles lá, que eles quiseram conversar comigo, mas me pareceu totalmente inapropriado. Mas passou. E, no geral, qual a avaliação que o senhor faz da gestão municipal? Já que o senhor, como foi prefeito, o senhor tem pelo menos indicativos para fazer essa avaliação? Olha, ela é uma gestão assim mediana, não me parece ser das melhores, porque não tem obras, né? Mas também ela leva o dia a dia da cidade, que já é bom, né? Você veja que a cidade ela tem a vida própria, precisa ser limpa, precisa ser coletado o lixo, as escolas têm que funcionar, passaram 2 anos aí fechadas por causa da pandemia, né? Ou quase 2 anos, então ela está retornando a sua vida normal, né? As prefeituras como um todo, não é só o caso de Paranaguá, elas estão com muito recurso no caixa, porque não tiveram despesas nesse período de 2 anos, poucas despesas, né, em relação à educação. Então eu acredito assim, que agora chegou a hora de mostrar serviço, né? Então os últimos 2 anos aí são os anos que é o final, no caso de Paranaguá, de 8 anos de administração, né? Então me parece que ele teria como apresentar mais e vai precisar disso para poder seguir na vida pública. O senhor falou de educação, nós temos 2 anos
comprometidos pela pandemia, em parte pela pandemia, e isso levou à evasão escolar, segundo os dados, o dobro do que se considerava comum anterior à pandemia, e há educadores falando em 20 anos para repor isso, repor essa perda, que é o distanciamento da criança e do jovem da escola, que do ponto de vista do maior capital que um país tem, que é a juventude, é trágico. Existe alguma forma de acelerarmos isso para que seja pelo menos reduzido esse dano? Como é que o senhor vê a educação sobretudo para os próximos mandatos a partir do ano que vem? A educação sofreu e está sofrendo grandes transformações, né? Hoje, pela pandemia também, né, as aulas virtuais pela internet, elas se tornaram uma coisa corriqueira, né? Que não é ruim, não é de todo ruim, mas não se pode abandonar a aula física, o professor em sala de aula explicando e respondendo aos alunos na presença física deles. E as relações entre os alunos. E as relações entre eles, evidentemente, né? Porque na internet elas ficam prejudicadas. Então, assim, eu acredito que está havendo um novo modelo educacional que está sendo inserido, né? Vamos ver se dá certo. Mas, no caso do Brasil, assim, eu sou muito adepto do ensino técnico. Nós precisamos de aumentar os nossos técnicos. Quem que é o técnico? O técnico que vai até a máquina, que vai até a lavoura e faz o serviço básico. Porque se você tiver muitos profissionais de ponta, no caso, com formação superior, e não tiver técnicos, né? Imagine a medicina sem o técnico de enfermagem, né? Como é que seria? O médico vai lá aplicar, né, a injeção, vai ver o soro, ele já vê, evidentemente, né? Mas quem faz isso é o técnico, quem faz a operação. Estou falando no caso da medicina, mas também poderia se aplicar à agricultura, às indústrias, né? Os técnicos que operam o sistema. E o Brasil tem uma carência muito grande de técnicos. Então, ao meu ver, o Instituto Federal, que também tivemos a felicidade de inaugurar na nossa administração, ele será fundamental para que a região tenha técnicos de qualidade, né? E que possamos também nas escolas públicas de segundo grau do Estado estar aprimorando e incrementando os cursos técnicos. Porque a pessoa se forma técnica, ela hoje sai com um salário bom, né? Ela vai e tem possibilidades às vezes tão grandes quanto o ensino superior, né? Então eu entendo assim, nós temos no Brasil que fortalecer o ensino técnico. Rogério, outro problema que foi potencializado em relação à pandemia é o nosso desenvolvimento social. Nós passamos a ter nas cidades um número grande de pessoas em situação de risco do ponto de vista alimentar. A segurança alimentar brasileira foi parcialmente comprometida, a segurança habitacional e até a precarização dos postos de trabalho. E a face mais visível é o semáforo, seja de Paranavaí, seja de São Paulo, proporcionalmente. Como melhorar isso, já que tem duas coisas, o projeto a médio prazo que passa necessariamente pela educação e o projeto emergencial que é retirar efetivamente essas pessoas dessa condição de marginalidade, no sentido de marginal é estar à margem da nossa sociedade. Olha, importantes ações foram feitas já. Há que se reconhecer isso. Paranavaí, por exemplo, ganhou mais de 2.300 casas populares no futuro recente, a maioria feitas na minha administração, feitas e entregues. Além disso, você hoje tem protocolos. Nós incrementamos a assistência social, nós tínhamos 3 CRAs, agora temos 5, tínhamos 6 assistentes sociais, agora tínhamos, quando eu deixei, 28. Então, o que acontece? Essa população de rua, vamos chamar assim, né, que está em vulnerabilidade, ela precisa ser acolhida, né? Não dá para deixar o cara lá no sinaleiro, ontem mesmo, aliás, todo dia que eu entro, né, que eu utilizo muito Heitor, está lá sempre, via de regra, em 2 ou 3 sinaleiros, pedintes, malabares, né, enfim, uma série de população que está na marginalidade, algumas com crianças ao lado, né? Nós não deixávamos isso na minha administração, nós tínhamos uma assistência social que ia ao encontro do problema, né? E recolhia essas pessoas em vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade, e trazíamos elas para poder ser ouvidas pela assistente social, abrigadas às vezes em hotéis, com alimentação, né, banho, tudo,
e encaminhávamos essas pessoas para os locais de origem, depois de mantermos contato com a assistência social de lá. Paranavaí não inventou isso, Adão. Isso é protocolo da assistência social do Brasil. E esse protocolo, eu vejo, infelizmente, ele não está sendo aplicado da forma correta. Mas o cenário foi agravado pela pandemia. Acredito que sim, mas não justifica, porque, veja bem, para o cara que fica no sinaleiro, né, ele passa por ele milhares de pessoas todo dia, né? Então, digamos que ele pegue lá R$2 de uma parte dessas pessoas, o que ele vai ganhar fazendo isso é muito mais do que ele vai ganhar trabalhando, né? Se não houver um estímulo para que ele retorne às condições normais de vida, de trabalho, ter um emprego, né, ele vai ficar ali, é opção, né? Para muitos deles é opção. Né? Claro que temos aí pessoas totalmente carentes, né? Pessoas que têm alguma dificuldade, idosos, né? Mas nada disso se justifica num país como o Brasil. Nós temos que ter, e temos, uma ação social efetiva no atendimento dessas pessoas, né? Profissionais que possam conversar e encaminhar elas para o atendimento certo. Ainda nessa mesma linha, e já caminhando para o final da minha parte, lazer e esporte para a juventude. Incomoda bastante um volume grande de jovens, muitas vezes sem opções, e aí lotando praças, sem algumas atrações que agreguem um pouco de cultura, um pouco de informação, enfim. Mas elas estão aí, as pessoas, os jovens, seja na Avenida Paraná, seja na Praça da Xícara, na Praça dos Pioneiros. Como nós podemos, como é possível trazer esses jovens para agregar algum conhecimento e proporcionar a eles o lazer, que ao fim eles têm direito, nós, a geração presente, passar isso para eles como um valor, porque eles são, como já disse anteriormente, o principal capital brasileiro. Hoje é o nosso grande ativo, é a juventude, que daí lamentavelmente nós estamos perdendo uma parte para falta de opções, outra para drogadição e outra até por falta, de repente, de um incentivo diferenciado. Queria que o Rogério falasse um pouco sobre esse tema. Então, existem estudos do comportamento humano que revelaram recentemente, né, e a gente já sabia lá atrás por observação, né, que a cultura ela faz muito bem a personalidade, a formação de um jovem, né? Eu vejo com tristeza que o nosso teatro, aí, desde que o último ano meu de administração até hoje está fechado, né? Então isso aí é um pecado, né? São 6 anos sem apresentações culturais, né? O teatro é importantíssimo, até para a criança se apresentar lá dentro. Então, acredito que faz falta à cidade, está fazendo falta uma vida cultural mais efervescente. Quando você não tem a vida cultural, quando as crianças não conhecem, não ouvem boa música, não participam como atores em peças teatrais, elas vão, evidentemente, para os joguinhos eletrônicos, né, que fazem muito sucesso, mas que a maioria não educa, pelo contrário, até deseduca, né? Então, existem estudos que dizem o seguinte: a inteligência das pessoas, ela tem uma ligação estreita com a área cultural, com aquilo que ela conseguiu, cultura e esporte, com aquilo que ela conseguiu enquanto jovem, né, praticar e ver e ouvir, né? Por que a criança hoje, por que o jovem hoje ele não ouve música clássica? Porque ele nunca ouviu. Ele não teve contato com aquilo, né? Então vai se perdendo um aspecto importante da cultura da humanidade. São músicas de qualidade, mas que, como eles nunca ouviram, ou ouviram um pouco, eles não têm nenhuma relação com aquilo. Então isso é uma situação que tem que ser corrigida, e em Paranavaí me parece que nós temos os equipamentos, né? Tem o Teatro Municipal, que é um belíssimo equipamento, foi muito desejado, foi muito trabalhado, né? Praticamente 10 anos para poder sair, mas infelizmente está fechado. E tem a Casa da Cultura também, que pode fazer um contraponto, ela está funcionando. E tem o museu, né? E tem também essa questão das praças de esportes, né? O Noroestão ele está fechado, desde que eu saí tinha acabado uma reforma nele, não abriu de lá para cá e continua fechado. É uma praça de esportes importante. Outras praças também, elas precisam de reformas, né? Não adianta você fazer campinho se você não reforma aquilo que você tem, se você não cuida, né?
Então, falta ao poder público, né? E não é só Paranavaí isso, mas falta ao poder público essa noção de que tudo tem que ser definitivo, né? Que não basta fazer coisas novas, mas você tem que cuidar do que você tem. Às vezes, só em cuidar do que você tem, você já faz uma bela administração, né? Mas para isso você tem que reformar, cuidar, pintar, melhorar. Então, é essas coisas assim que eu fico triste quando eu vejo importantes equipamentos públicos serem deixados à margem da administração. Rogério, o Diário do Noroeste vive o seu ano 67. Desde o fundador Euclides Bogoni e agora com o Grupo Carvalho, nós damos seguimento e, sobretudo nesse período eleitoral, com absoluta isenção, aberto para ouvir todas as opiniões, todas as lideranças e para abraçar todas as grandes causas da região, mantendo assim uma tradição de Euclides Bogoni e uma tradição que vive agora o seu ano 67. Então nós queremos deixar o Diário do Noroeste à disposição do Rogério Lorenzetti como ex-prefeito e como pré-candidato, e para que ele agora faça a sua, não apresentação, mas as suas credenciais para ser o candidato, por que ser o futuro candidato, porque a população deve votar no Rogério Lorenzetti, e agradecer a participação. Então, o Diário, ele, no meu conceito, né, e de muitos, ele é praticamente um órgão que contou a história da cidade, conta a história da cidade. Hoje mesmo, recentemente, vi nas páginas dele o Cine Ouro Branco, né, o Cine Paranavaí, né, contando como era exatamente o que é, né. Então, isso é importante, você preservar essa memória, né. No meu caso, eu sou filho de pioneiros, né. Minha mãe foi a primeira professora concursada, quer dizer, ela tinha um concurso do Estado que veio para Paranavaí. E quando ela chegou, tinham 2 professoras, mas que não tinham concurso do Estado. Então, eu tenho uma ligação umbilical com Paranavaí. Nós, na minha família, nós temos uma responsabilidade de ajudar, estamos fazendo isso na parte privada, ajudar a região a se desenvolver, né? Mas não basta isso. No meu caso, como fui prefeito, detenho um conhecimento importante de como funciona o aparato estatal do país, né? Eu tenho, evidentemente, que me colocar à disposição, como estarei fazendo, né? Para poder representar, para poder ir até a Assembleia, que são 54, evidentemente que eu vou ser digamos, se eu for eleito, vou ser um deles, né? Mas com conhecimento suficiente para fazer o convencimento das boas ações. Baseado nisso, baseado também que outros não se apresentaram, né, que poderiam estar nessa caminhada, citando de forma rápida o Teru, né, o Maurício Guerner. Então, o Pasquini, evidentemente, que lá em Nova Esperança, né, está, inclusive, nós temos conversado com ele para vir no nosso apoio. Então, quer dizer, eu cheguei à conclusão de que, para mim, teria que ser mais uma missão, né? Então, eu estou aqui, estou me apresentando como pré-candidato, o partido aprovando na convenção vou me apresentar como candidato, e evidentemente que a decisão será da população. Ela vai analisar o meu histórico de vida, o meu passado, aquilo que eu fiz pela cidade, pela região, né? E vai decidir se eu mereço o voto ou não, né? Então, eu acho assim, você veja o consórcio Caiuá, só para citar uma coisa rápida que eu fiz na minha gestão de prefeito, né? O SAMU, né, também aconteceu durante a minha gestão de prefeito. São situações excepcionais da saúde, do meio ambiente, que foram criadas lá. E outras ações podem e devem ser feitas a nível regional. Mas precisa de uma liderança que una os prefeitos, que una as entidades, para que possamos ter outras realizações. Como tivemos a duplicação até Paranavaí, foi uma reivindicação nossa, né? Iniciou lá na época que o Beto Richa era governador e ele acabou autorizando, porque nós convencemos o governo de que era a opção, a própria empresa pedageira. Então, eu acho assim, é isso que realmente conta pontos, é o que vai acontecer. Você veja que até o Moarama, embora necessária, ainda não está duplicada, né? A rodovia continua, infelizmente, ceifando vidas, isso até chegar em Guaíra. E nós já temos, nossa duplicação, já estamos pensando em ir a caminho do Porto. Isso é ação política, né, que foi feita no passado e que deve continuar sendo feita no futuro. Para isso é que nós vamos nos propor. Okay, agradecendo também ao ex-vereador Lucas Baroni, que nos acompanha. Prazer, todo meu. Obrigado. E se algo não foi dito ou não foi perguntado,
fique à vontade para as suas considerações finais e muito obrigado por estar conosco no Diário do Noroeste. É sempre bem-vindo, sempre que tiver algo de interesse da nossa comunidade para que seja transmitido para a população do Noroeste do Paraná. Muito obrigado. Obrigado, Adão. Eu que agradeço, né? Essa discussão aqui ela tem uma caixa de ressonância muito importante, haja vista a abrangência do Diário do Noroeste como órgão, né, de imprensa, a qualidade do entrevistador e dos demais profissionais que também contribuem para que realmente a população possa formar opinião em cima do seu futuro. É isso que nós estamos fazendo aqui.